Se você me perguntasse quando eu tinha 14, 15 anos de idade o que eu queria fazer na vida, que profissão eu queria seguir, provavelmente eu ia te dizer que não sei, mas uma certeza eu tinha. Eu não queria ser funcionário público. Por quê? Porque meu pai era auditor da Receita Federal, eu convivia muito naquele ambiente da repartição pública. Eu achava aquilo tudo muito chato, muito burocrático. Não tinha nada a ver com a minha personalidade trabalhar entre quatro paredes, parado no meio de papéis, um montoado de papéis, sem nenhuma perspectiva. Eu tinha certeza absoluta que aquilo eu não seria. Mas o destino às vezes prega muita peça na gente. Por isso, eu acabei tomando um outro caminho muito diferente do que eu imaginava no começo. E é isso que eu vou contar aqui para vocês. Se eu disser uma coisa aqui, provavelmente muita gente que me conhece não vai acreditar. Mas eu nunca gostei muito de estudar. Eu estudava porque eu precisava. E quando chegou a hora de estudar mesmo, no terceiro ano hoje do ensino médio, eu resolvi que era hora de enfrentar aquele desafio. O problema foi que eu precisava escolher o que fazer na vida e a minha escolha não foi muito racional. Eu gostava muito de escrever, abri o guia do estudante e olhei lá qual profissão exige uma boa escrita e dá a melhor remuneração. Achei publicitário. Era isso que eu ia fazer na vida. Eu resolvi ser publicitário porque o guia do estudante me disse que aquilo pagava bem e precisava de escrita. Como é que a gente escolhe uma profissão, né? Mas eu resolvi que eu ia ser publicitário, ia fazer um vestibular na melhor faculdade, que era a USP, então eu me pus a estudar. Desde o primeiro dia do terceiro ano do ensino médio, eu comecei um planejamento exato. Olha, eu preciso pegar todas as lições, desde a primeira de matemática, a primeira aula de matemática, somar, subtrair, dividir. Eu fiz todos os exercícios da apostila, li todas as apostilas que tinha, segui tudo direitinho. No meio daquele primeiro ano, no meio daquele terceiro ano de estudo, eu fiz um vestibular para administração na Universidade Federal de Uberlândia. Passei. O mais interessante foi que quando eu recebi o resultado, eu ainda estava no meio do terceiro ano, veio uma surpresa excelente. Eu tinha passado em primeiro lugar no vestibular para administração da Universidade Federal de Uberlândia. Aí o meu desafio seguinte foi qual? Olha, eu não posso me iludir. Eu tenho que continuar estudando forte, porque o vestibular da USP é muito mais difícil. Concentrei então em disciplinas que eu não tinha muita facilidade e que não eram as disciplinas da minha área de humanas. Isso me ajudou. Fiz as provas da FUVEST na época, passei na primeira fase, fiz as provas da segunda fase e fui aprovado. Qual não foi a minha surpresa? Quando eu voltei para Uberlândia, depois de saber do resultado em São Paulo, o meu irmão me disse, olha, ligaram lá da FUVEST para você, queriam saber quem é você, porque você foi aprovado em primeiro lugar. Aí eu fiquei todo orgulhoso. Primeiro eu duvidei daquilo, era o vestibular mais concorrido da USP. Como eu, menino de Uberlândia, tinha conseguido aquilo. Mas eu tinha conseguido. E eu fui para São Paulo, fui fazer a faculdade, todo animado, todo confiante. Até que eu tive a primeira prova na faculdade de economia. Eu era inteligente demais, eu não precisava preocupar com aquilo. Mas quando eu vi minha nota, eu tinha tirado 3 em 10. Aí foi outra lição. Olha, não adianta você ter uma boa cabeça. É preciso que você se esforce. Você ter um potencial é uma coisa, você colocar aquele potencial para trabalhar é outra. Aquela nota ruim na prova de economia foi uma das maiores lições que eu tive na minha vida. Primeiro ano no curso de publicidade na USP foi muito difícil, uma época que o meu pai não podia me ajudar muito financeiramente, primeiro ano de faculdade, tudo novo. E eu passei, assim, não posso dizer que passei maus bocados em São Paulo, mas foi a primeira vez de restrição financeira forte na minha vida. E aí chegou no segundo semestre, veio meu pai lá com a história, olha, vai abrir agora um concurso para técnico do Tesouro Nacional, é um cargo de nível médio da Receita Federal. Eu já sabia, eu já conhecia aquele cargo. A minha primeira reação foi dizer, olha, não,
Eu não quero isso para a minha vida, eu vou ser publicitário, vou trabalhar com marketing, talvez marketing político. Eu disse, não, não vou fazer isso. Mas meu pai insistiu. E foi chegando a época da inscrição, eu fiz a minha inscrição por insistência dele, mas teve um dia que eu disse, falei, olha, eu vou estudar e eu quero passar nisso, nem que seja para o meu pai não me encher o saco, não falar mais nada na minha cabeça, mas eu vou passar. Foi aí que eu comecei a estudar, foi meu primeiro estudo para concurso, meu primeiro desafio grande depois do vestibular. Eu já tinha a lição da prova de economia, a lição de que eu não podia confiar em potencial, que eu tinha que desenvolver esse potencial. Aí eu comecei. Meu pai me mandou uma apostila, eu simplesmente li toda a apostila e fiz todos os exercícios. Minha rotina diária de estudos era, ia para a faculdade de manhã, eu estava fazendo matérias de manhã e à noite, fazia as matérias de manhã, fazia à noite e à tarde eu passava estudando. Mas aí acabou aquela apostila. Eu tinha 50 dias entre a inscrição e a prova, eu falei para o meu pai, olha, manda outra apostila. Fiz então outra apostila e fiz mais e mais exercícios. Eu me lembro que teve um sábado que eu estudei 11 horas seguidas. 11 horas. Quando você entra em um estado de imersão no estudo, isso acontece depois de algum tempo, você acaba conseguindo às vezes passar 11, 12 horas seguidas, como eu passei naquele sábado. Então eu fui fazer a prova, era apenas uma prova de questões optativas de marca X. Fiz aquela prova, eu acredito que foi outubro, novembro de 1995, às vezes eu erro um pouco as datas, erro até décadas, mas eu acredito que foi em outubro de 94. Fiz a prova, achei que eu fui bem, mas esqueci daquilo. Aí, 2 ou 3 meses depois, eu estava voltando da praia com a minha família, nós paramos, acredito que em Taubaté, e numa banca de revistas tinha o jornal Aprovados para o cargo de TTN. Comprei o jornal, meu nome estava lá. Foi a minha primeira aprovação em concurso. A aprovação estava garantida, eu vi lá no jornal, mas nessa época o Fernando Henrique Cardoso tinha tomado posse e ele suspendeu todas as nomeações em concurso. Eu simplesmente esqueci daquela vitória, que eu nem sabia ainda se eu iria realmente entrar na Receita Federal, já que era uma coisa que eu não estava nos meus planos, eu não queria aquilo. Fui trabalhar com marketing, com o professor Mitsuru, da USP, um trabalho que eu estava gostando bastante, era como estagiário, mas ganhava uma bolsa muito boa na época. E depois de agosto, setembro de 95, eu passei novamente em frente a uma banca de revistas e o que eu vejo lá? O salário do técnico do Tesouro Nacional. Dizem que todo mundo tem o seu preço. Eu achei naquela hora que o meu preço era aquele ali. Pensei, poxa, 15 salários mínimos, eu acho que eu posso entrar sim. E aí depois de um tempo, eu pego esse dinheiro e vou fazer outra coisa. Quem sabe eu não faço uma MBA nos Estados Unidos, eu vou ter dinheiro. Falei com o meu professor, com o Mitsuru Yanase, e ele me falou, olha, Alexandre, saiba de uma coisa, você nunca mais vai sair do serviço público. Eu falei, poxa, bobagem, né? Como não vou sair? Eu saio, se eu quiser eu saio. E foi assim que me chamaram então para entrar na Receita Federal. Eu fiz o curso de formação e larguei a área de marketing. Aquilo era um mundo novo para mim. Você sabe que é um mundo novo? Um rapaz de 19 anos, de repente, sentado numa sala com pessoas bem mais velhas, porque para mim quem tinha 25 anos era muito mais velho. Eu sentado ali, ouvindo coisas sobre direito tributário, fiscalização aduaneira. Era um mundo diferente, mas eu levei muito leve. Eu coloquei o meu corpo ali, mas não a alma. A cabeça também estava ali, mas a alma não. Foi assim que eu entrei na Receita Federal, fui trabalhar na área aduaneira, era o bebê da repartição. Todo mundo me bajulava por isso, bajulava em certo sentido, né? Mas me tratava bem, porque realmente era o bebezinho ali, 19 anos. E levei então a faculdade de publicidade junto com o cargo, mas, como diz a música, somos tão jovens, ainda era muito jovem. O trabalho era só um detalhe.
era meio período, boa parte dele, então eu tinha minha banda, tinha meus projetos, eu tinha certeza. Eu ia sair dali, ia fazer o que eu queria mais fazer, que era trabalhar com marketing, quem sabe virar músico. Bom, mas e o meu curso de publicidade, o que virou, né? Um curso da USP. Olha, o que eu me lembro é que no final do primeiro ano de faculdade eu pensei em mudar para jornalismo. Se eu tivesse mudado de curso para o jornalismo, provavelmente eu teria seguido a carreira, mas a publicidade não me encantou. Antes de entrar na Receita Federal, eu fiz um estágio na minha cidade, na VC Propaganda, de um mês durante as férias, na área de criação. Eu não gostei. Então eu praticamente desisti da publicidade, mas continuei com a ideia de sair da Receita Federal e trabalhar com marketing. O que aconteceu foi o seguinte, veio o final da faculdade. E no último semestre, a possibilidade de eu conseguir uma remoção na Receita Federal para Uberlândia, minha cidade. Aquilo me deixou angustiado, o que eu faço, eu vou ou não vou, mas eu decidi, eu vou voltar para minha cidade. Isso significava abandonar a ideia de trabalhar nessa área de marketing e a necessidade de pensar também em outro futuro, já que eu tinha feito um curso que não iria me servir de muita coisa. Foi aí que eu tomei a decisão. Eu vou fazer Direito. Eu já tinha feito um vestibular de Direito na PUC, em 96, mas por curiosidade passei, mas não comecei. Então eu terminei o meu curso na USP, voltei para Uberlândia e falei, eu vou fazer Direito sim, para trabalhar com meu pai com Direito Tributário quando ele se aposentar. Fiquei um ano sem estudar, mas sem estudar quando eu digo sem estudo formal. Mas fui estudar sozinho para o vestibular e passei no vestibular de Direito da UF, Universidade Federal de Uberlândia. E foi aí então que começou esse meu romance com Direito. Um romance que no começo não engrenou não, porque eu ainda tinha aquela veia empreendedora. Eu era muito jovem, eu queria ganhar dinheiro, queria fazer alguma coisa, eu queria mudar o mundo. Qual foi a minha ideia? Eu vou abrir uma empresa, ainda trabalhando na Receita Federal. E empresa de quê? Eu tinha uma namorada na época, que hoje é minha esposa, ela era professora de espanhol. Eu disse a ela, vamos abrir uma escola de línguas? Eu tinha um dinheiro guardado e nós abrimos. Vou ser muito sincero, foi a coisa mais mal planejada que alguém pode fazer na vida. Foram 2 anos em que eu perdi dinheiro. Eu fiz tudo, mas tudo errado. Todas as lições do que não fazer em administração, eu fiz. Eu errei, mas como eu errei? 2 anos depois, eu estava lá, já desiludido dessa veia empreendedora, ainda trabalhando na Receita Federal, já com 2 anos do curso de Direito, e pensando, e agora o que eu faço da vida depois de pagar as contas? Foi aí que eu tive uma ideia que mudou o meu caminho. Eu disse que eu tinha começado um romance com Direito quando passei no vestibular, mas que esse romance não tinha engrenado. O que levou a engrenar mesmo foi a ideia que eu tive de fazer uma especialização em Direito Tributário, que era a minha área na Receita Federal, obviamente, e me permitiram fazer no IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, porque eu já era formado em publicidade. Foi ali, durante 2 anos, convivendo com advogados já, com pessoal que já trabalhava na área pública do direito, que eu me apaixonei pela área. Durante esses 2 anos, eu decidi, não, realmente o direito é o que eu quero e é isso que eu vou seguir. Mas eu ainda pensava, talvez, em advogar. Só que, como eu disse, a vida leva a gente para onde a gente quer. Aliás, para onde ela quer. A gente pode até querer manobrar o destino aqui e ali, mas no final o rio é um só. É aquele curso de rio que a gente vai seguir. E o que aconteceu? Bom, quando eu estava aí no meio, para o final do 4º ano de faculdade, uma colega que trabalhava na Procuradoria da Receita Federal, na Procuradoria da Fazenda Nacional, aliás, às vezes eu confundo com tantos nomes, mas ela me disse, Alexandre, olha, vai ter um curso para Procurador da Fazenda Nacional, um concurso. Por que você não faz? Eu pensei, bom, o máximo que vai acontecer é perder o dinheiro da inscrição. Fui e fiz a inscrição. Falei, não, mas eu vou dar uma estudadinha. Li algumas leis, alguns códigos, respondi a uma quantidade boa de questões objetivas
E conversando com um colega da Procuradoria da Fazenda Nacional, ele me disse, olha, a gente tem algumas matérias que a gente trata mais aqui. Eu me lembro especificamente, ele me falou, olha, no direito administrativo a gente dá muito parecer em licitação. Eu fui para Brasília fazer a prova da Procuradoria da Fazenda Nacional. Eram 2 dias, sábado e domingo. Na véspera eu li sobre licitação. E quando eu abri a parte de dissertação, que valia muitos pontos, o que é que estava lá? Discorra sobre os métodos, aliás, as formas de licitação. Algo mais ou menos assim. A hora que eu abri, falei, opa, isso aqui é um sinal de que as coisas podem dar certo. Fiz os 2 dias de prova, mas, sinceramente, a prova da primeira fase, a gente fazia tudo junto, a primeira e a segunda fase, a prova da primeira fase foi horrível. A ESAF castigou, estava muito difícil. Fui embora para casa, conferi depois o gabarito provisório, qual que era o resultado da primeira fase, pelo gabarito provisório, não tinha passado. Se não me engano, me faltaram 2 questões ou 1 questão, mas foi por muito pouco que eu não tinha passado. Aí eu esqueci daquilo ali. Mas 2 ou 3 meses depois, olhando na internet, encontrei lá o resultado, tinha acabado de sair. O que aconteceu? Anularam questões dessa primeira fase. Com a anulação, corrigiram a prova de quem tinha passado para a segunda fase. Não é que meu nome estava lá? Aí, no 4º ano de faculdade, eu aprovado para o cargo de Procurador da Fazenda Nacional. Perfeito? Tinha um problema. Eu ainda estava no 4º ano de faculdade, entrando no 5º. Como é que eu ia entrar? Se exigia o diploma em Direito. Foi aí que começou uma batalha, talvez uma das batalhas mais complicadas que eu já tive. Pois é, fui aprovado para Procurador da Fazenda Nacional, mas não tinha um diploma em Direito. Para piorar, eu mandei os documentos de inscrição definitiva, eu não precisava mandar o diploma nessa hora, mas precisava comprovar 2 anos de prática forense. Mandei meu tempo na Receita Federal, na equipe de ações judiciais, e não é que recusaram minha inscrição? Fiquei revoltado. O meu estagiário podia ter o tempo computado para a prática forense, mas eu não podia. Além disso, continuava o problema, eu não tinha o diploma em Direito. Mas eu me lembrei de um primo meu que comentou uma vez, falou, olha, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tem um artigo 47, parágrafo 2º, que fala que os estudantes com extraordinário aproveitamento podem passar por uma banca e abreviar o curso. Eu falei, então eu tenho um caminho, eu não posso desistir. Eu fiz 2 coisas. Primeiro, eu entrei com um mandado de segurança contra aquela questão da prática forense. O ministro do STJ me deu uma liminar, então nesse ponto eu já estava mais seguro. Aí eu fui enfrentar o desafio de abreviar o curso. O problema é que nunca tinha acontecido isso na Universidade Federal de Uberlândia. Ninguém sabia nem que estava essa previsão também no regimento da universidade. Foi uma luta, mas foi uma luta para convencer o curso de Direito que eu podia, que eu merecia formar antes. Foi uma luta conseguir toda a documentação. Eu me lembro que eu passei por cada coisa. Eu já tinha feito todas aquelas atividades extracurriculares exigidas, mas eu precisava de uma certificação disso para poder encaminhar meu pedido de conclusão de curso. Eu fui falar com um servidor lá da universidade, e ele me perguntou, para que você quer isso? Aí eu falei para ele, ele falou, desiste, você nunca vai conseguir o que você está querendo. Eu respirei fundo, falei, não, mas me dá o documento, por favor, só isso. No final das contas, a universidade tomou aquele caso para si, aquele precedente, eu consegui formar, fiz aí a prova da OAB e tomei posse no cargo de Procurador da Fazenda Nacional. Aí sim, aí eu estava começando a minha vida no direito, como um procurador, um cargo muito importante, consegui tomar posse na minha cidade mesmo. Só tinha um problema, eu continuava no cargo com base em uma liminar. E uma liminar judicial, como vocês sabem, ela pode cair a qualquer momento.
E o ministro do STJ já tinha mandado o processo para a primeira instância, entendeu? Que não era competência dele, resguardou aquela liminar para que o juiz ele se pronunciasse. E um dia eu fui a Brasília, não sei o que me deu na cabeça, eu falei, eu vou falar com esse juiz federal, que eu ainda tenho interesse, que eu sou procurador da Fazenda Nacional, que, enfim, não sei o que me deu na cabeça. Olha, eu nunca fui tão mal recebido por alguém. Eu fui muito, mas muito mal recebido por esse juiz. Naquele dia eu pensei, a forma como esse juiz me tratou é uma forma que se um dia eu for juiz, eu não vou querer tratar ninguém. Mas graças a Deus, tudo deu certo, depois o mandado de segurança transitou em julgado a meu favor e eu continuei como procurador da Fazenda Nacional. Mas aí veio outro desafio, e esse desafio foi outra grande lição. No final de 2003, quando eu tomei posse para procurador da Fazenda Nacional, aí, no final de 2003, início de 2004, eu me casei. Então, eu mudei toda a minha vida, mudei de casa, mudei de estado civil, mudei de trabalho. E um dia na Justiça Federal, aliás, no Ministério Público Federal, conversando com o Procurador da República, ele me disse, olha, tem um concurso aberto para Procurador da República, por que você não faz? E eu falei, bom, por que não fazer? Já estava engrenado. E decidi então prestar esse concurso, que foi o que talvez me trouxe aí a maior quantidade de lições. Eu não estudei como eu tinha que estudar, como era meu costume. Eu fui lá para aqueles grandes livros de doutrina, aqueles autores famosos, e fiquei lendo. Além disso, eu tinha acabado de me casar, eu não conversei com a minha esposa sobre a necessidade de voltar a estudar, e isso gerou algum atrito no meu casamento, foi uma situação um pouco desgastante. Foram 6 meses assim, de estudo, complicado, mas muito complicado, muito desgastante, mas eu fui lá, fui fazer a prova de procurador da República, cargo muito importante, muito bacana. O que aconteceu? Fiz a prova, eu não passei. Não passei na primeira fase de um concurso. Outra lição. Olha, você passou no 4º ano de faculdade de procurador da Fazenda Nacional. Não. Passado, o pessoal brinca com o time de futebol, né? Que quem vive de passado é museu. Concurso é a mesma coisa. Você passou ontem, não quer dizer que você vai passar hoje. Às vezes você passou em primeiro lugar, mas você pode não passar na primeira fase. Foi isso que aconteceu comigo. Eu não passei na primeira fase do concurso de Procurador da República. E ali, naquele momento, depois de 2 anos lutando para abreviar curso, estudando para Procurador da Fazenda, casamento, Procurador da Fazenda Nacional, Procurador da República, o concurso, eu falei, é hora de descansar. Final de 2004, acho que eu me perdi nas datas, mas esse concurso de Procurador da República foi aí em 2004, segundo semestre. Mas no final de 2004, estava lá eu então com já quase 1 ano de Procurador da Fazenda Nacional, a reprovação para o cargo de Procurador da República e uma emenda constitucional que dizia, olha, daqui para frente, para você fazer concurso para o Ministério Público ou para a magistratura, você precisa de 3 anos de atividade jurídica, 3 anos após a graduação. Aí eu fiz algo que eu aconselho a todo mundo, em certos momentos da vida, fazer, que é dar uma pausa. Fui cuidar do meu trabalho na Procuradoria da Fazenda Nacional, fui dar aulas no IBET, aí eu já não era mais aluno, fui ser tutor lá no IBET. Eu também fui trabalhar aí 1 vez por semana em Brasília, no Conselho de Contribuintes, um trabalho muito interessante. E fui aproveitar meu casamento, fui descansar a cabeça. Esqueci os livros. Livro de direito naquela época, para mim, era o que era suficiente para o meu trabalho. Passou o ano de 2005 assim. Aí, final do ano de 2005, eu já estava aí com 2 anos de atividade jurídica. Eu falei, agora é a hora. Agora, 2006, eu preciso voltar a estudar, porque os concursos demoram aí 1 ano para terminar. E quando terminar um concurso, eu já vou ter o tempo de atividade jurídica. Aí eu apliquei
outra lição que eu havia aprendido, que é qual? Olha, prepare a sua vida para estudar, ainda mais quando é um concurso difícil. Eu já estava decidido, eu queria ser juiz federal, para mim não servia mais nada. Eu queria ser juiz federal, eu não queria sair da área federal e a magistratura era onde eu ia me encontrar, eu tinha certeza disso. Eu gosto de analisar, de ficar no meio, de decidir para cá e para lá e de ter liberdade intelectual. Então eu comecei a preparar a minha vida para os estudos. E um dos maiores erros quando eu estudei para procurador da República foi justamente não fazer um acerto em família, não preparar as pessoas ao meu redor para aquele meu estudo. Eu não queria cometer esse erro de novo. Então eu falei com a minha esposa, nós fizemos uma viagem então para o Chile e para a Argentina de despedida, foi na virada de 2005 para 2006. Mas que viagem maravilhosa! Nós fomos para Santiago do Chile, eu aluguei um carro, fomos até a região dos lagos, ela escalou um vulcão comigo, lá em Pucón, uma coisa que eu nunca imaginei que ela fosse fazer. Depois nós fomos, aí subimos a cordilheira, atravessamos a cordilheira de ônibus, fomos para Buenos Aires. Ou seja, nós fizemos aquela viagem, era a nossa viagem de despedida, não do casamento, lógico, mas ela sabia e eu sabia que ia ser um tempo difícil, de pouca disponibilidade um para o outro daí para frente. Eu voltei para Uberlândia, minha cidade, agilizei meu trabalho na Procuradoria da Fazenda Nacional, decidi que eu iria largar as aulas no IBET, larguei as aulas de inglês também, deixei o trabalho no Conselho de Contribuintes e falei, olha, agora é começar a estudar. Tinha mais um probleminha para resolver, eu queria mudar de casa, comprar um apartamento, fiz isso, reformei o apartamento, mudei. Depois que eu acertei toda a minha vida, eu falei, agora é hora de voltar a estudar. Bom, estudar para um concurso difícil como o da magistratura federal exige planejamento. E foi isso que me ajudou. A primeira coisa que eu pensei foi estabelecer uma rotina diária. Aí eu lembrei do Amir Klink. O Amir Klink fez uma vez uma viagem de circunnavegação polar, acho que é assim que fala, e ele estava sozinho no barco, então ele dormia meia hora e ficava acordado 1 hora. E ele dizia, olha, a maior dificuldade é você pegar no sono rápido. Aí eu pensei, bom, eu preciso dormir bem para poder estudar bem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar dormir todo dia no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Estabelecer a rotina. Foi isso que eu fiz. Eu dormia todo dia por volta de meia-noite, 7h30 da manhã eu levantava. Outra coisa muito importante que eu percebi, olha, eu preciso ter um canto sossegado para estudar. Só que eu tinha um problema. Eu não aguentava estudar sentado, eu gostava de estudar deitado. Isso, na verdade, não se revelou um problema, foi uma solução. Se a minha esposa estava no quarto, eu estava na sala deitado no sofá. Se ela estava na sala, eu estava no quarto deitado na cama. Lógico, no começo a vontade de dormir era gigantesca, mas aos poucos a gente pega o jeito, você vai acostumando com o estudo e eu conseguia estudar então a maior parte do tempo deitado. Isso aí é outra lição que eu aprendi, olha, cada um tem que ter seu cantinho próprio para estudar. Seja um escritório, uma biblioteca, mas um lugar que não tire a concentração. Aí, teve outra lição também. Falei, gente, eu quero controlar meu estudo. Quanto tempo eu vou estudar por dia? Fui lá, peguei um relógio digital que eu tinha com cronômetro, eu falei, pois eu vou cronometrar. Quero saber quanto tempo por dia eu estudo. Exatamente. Foi assim que eu fiz. Aliás, isso eu fiz durante toda essa minha jornada. Começava a estudar, liberava o cronômetro. O telefone tocava, pausava. Ia ao banheiro, pausava. Eu queria saber quanto tempo líquido de estudo eu tinha. Porque eu não queria me enganar, passar 3, 4 horas ali achando que estava estudando e no final eu tinha estudado 1 hora só, porque eu parei para ver computador, telefone, isso e aquilo. Não, eu queria o tempo exato. Então essa foi a outra forma que eu encontrei de melhorar o meu estudo. Aí vem um problema que muita gente tem e que eu tive na época também. Falei, gente, mas eu vou estudar para a magistratura federal e os livros? Eu já tinha uma quantidade boa de livros, mas tem aquela tentação, nossa, eu vou na livraria jurídica, eu vou comprar tudo que tiver lá, né? A gente parece que se sente seguro quando você tem aquele monte de livro. Eu falei, não, isso não me pega, não.
eu vou fazer um compromisso. Eu não compro o livro que eu já tenho daquela disciplina, eu vou ler o que eu tenho até o final. Então eu fui lá, comprei alguns resumos sim, comprei um outro livro de doutrina, comprei um código novo, um vademecum, né, que vem com todas as leis, isso é essencial. Eu percebi que você precisa ler as leis para passar num concurso desse, então eu precisava de um vademecum novo. Comprei um bom, mas não comprei muita coisa além disso não. E não me iludi também com as listas que eu via de concurseiros na internet. Ah, para direito civil eu vou ler tal e tal autor, 3, 4, 5 doutrinadores. Eu pensei, gente, eu não, se depender disso eu não vou passar. Porque eu não dou conta de ficar lendo isso tanto não. Eu não tenho esse tempo não. Então a minha biblioteca inicial foi o que eu tinha, alguns resumos, ao vademecum e uma outra coisinha doutrinária aí que eu comprei. Mas foi só isso. Março de 2006, finalmente eu voltei a estudar. Finalzinho de fevereiro, começo de março, não me lembro o dia exato. Primeira coisa que eu pensei, gente, eu errei no estudo para procurador da República. Fiquei lendo aqueles livros, esse tipo de estudo não funciona. E outra coisa, eu não sou bom em prova de marcar X, não. Eu sou bom na parte de escrita, de marcar X, não. Mais uma coisa que eu sabia que era um defeito meu, olha, eu vi que cai muita legislação pura nas provas, principalmente primeira fase. Nunca fui de ler muita lei seca, não. Aí marquei então o meu começo de estudo assim, falei, meu planejamento vai ser ler as principais leis e códigos que caem no concurso para juiz federal, vou ler aí algumas jurisprudências, súmulas, informativos de jurisprudência, vou ler resumos, vou ler uma doutrina aí na parte que eu tenho mais dificuldade, por exemplo, o direito penal, a parte geral, eu tinha muita dificuldade. Aquelas teorias do crime, aquilo lá não se aprende lendo lei. Então eu li a doutrina nesse ponto. Mas meu estudo concentrou principalmente nesse iniciozinho em resolver questão fechada e ler a lei seca. Mas resolver desde o primeiro dia. Eu fui lá, baixei na internet uma prova da OAB, falei, não, eu vou resolver. Cada dia, se eu puder, eu vou resolver uma prova. Eu vou aprender isso. Eu vou aprender a fazer questão fechada. E foi dando certo. Outra coisa que eu pensei nesse início de estudo, lá em março de 2006, eu falei, olha, eu não posso querer começar estudando 10 horas por dia. Isso é inviável. É como eu hoje, que faço quase nenhum exercício, só uma caminhada, querer correr uma maratona, isso é loucura. Eu estava planejando meu estudo. Estava planejando como estudar. E esse ponto também foi pensado. Então, o que eu fiz? Primeira semana, eu vou estudar 1 hora líquida por dia. Esse é o meu objetivo, 1 hora no cronômetro. 1 hora por dia, você acaba conseguindo. E aí é legal porque eu estudava 1 hora, quando dava 1 hora eu estava descansado ainda, falava, poxa, dá para continuar mais um pouquinho. Ia mais 15, 20 minutos, meia hora, e aquilo me dava uma recompensa grande, eu tinha batido a minha meta. E além disso, tinha estudado mais. Foi uma lição que também, desde o começo, funcionou. Estabelecer uma meta factível de estudo para mim. Eu sabia que eu ia aumentar a carga horária aos poucos. E não começando com uma cobrança muito grande, acabou que eu peguei o ritmo de estudo e fui até ter uma média de 3, 4 horas por dia líquidas, no cronômetro. Não sei se eu estudava 6, 7 horas, quanto tempo era, mas líquido dava 3, 4 horas. Nesse meu planejamento de estudo, outra coisa que eu decidi foi repetir o que eu tinha feito no vestibular e copiar aquele modelo que tinha dado certo, que era o quê? Eu ia estudar não uma matéria até esgotar essa matéria, mas eu ia estudar durante a semana aí 2, 3 disciplinas por dia, como a gente tem na escola, né? Você não vê uma disciplina só por dia na escola. Então eu estudava, fiz uma grade de horário, aí colocando uma disciplina difícil e uma fácil no mesmo dia. E alternando isso aí entre dias, disciplinas muito difíceis, muito fáceis, para que eu não me cansasse muito. Marquei 5 dias de estudo de disciplinas, mais um dia para estudo de jurisprudência, que era muito importante também, e um dia de descanso. E eu preferia descansar no sábado. Sábado é um dia que você tem muita atividade pessoal, e você quer fazer isso ou aquilo. Acabou que o sábado ficou melhor para descansar. No domingo eu estudava um pouco menos, mas já começava a semana. E algo que sempre
eu tive comigo, eu tive mais facilidade de estudar sozinho do que em grupo, eu preferi estudar sozinho e também não quis fazer cursinho, não que eu não ache cursinho importante, mas eu não tinha tempo. E como eu consegui estudar sozinho, eu falei, eu vou sozinho. E aí comecei os estudos fazendo muita questão fechada, lendo muita legislação, muita questão objetiva, percebi que resolver prova fechada ajuda tanto a você gravar a legislação, quanto a você perceber que o examinador não tem tanta criatividade assim não. As questões se repetem. Você faz 10, 15 provas na parte de direito penal, quando você vê, poxa, mas eu já fiz essa questão, pelo menos parecida. Você percebe realmente, as provas acabam se repetindo. Aí teve outro ponto interessante do meu estudo nessa primeira fase, que também seguiu aí adiante, foi a minha ideia de sempre ter um material comigo, no carro, qualquer lugar que eu ia. Porque a gente tem muito tempo disponível no dia, você não percebe. É uma fila de banco, é alguém que você está esperando. Olha, se eu for contar onde eu estudei, às vezes as pessoas não vão acreditar, mas uma vez eu fui à missa. Eu, católico, gostava de ir à igreja durante a semana. A missa ia demorar para começar, eu estava ali sentado no banco da igreja, saquei ali do bolso um resuminho que eu tinha, falei, por que eu não vou estudar na igreja, né? Quer estudo mais abençoado? No banco de igreja, esperando a missa começar, eu estudei ali. Outra vez eu fui encontrar um casal de amigos na pizzaria, minha esposa não estava, marquei com eles, acho que 8 da noite, eu falei, esses dois sempre atrasam. Aí o que eu fiz? Fui para a pizzaria, levei o materialzinho para estudar. Ganhei 45 minutos de estudo ali na pizzaria. Também estudei no shopping. Minha esposa queria ir fazer compra, queria sair de casa. Poxa, às vezes era um domingo, eu cansado de ficar ali preso. Eu falei, eu não posso ficar dentro de casa, mas não posso deixar de cumprir minha meta de estudo. Aí o que eu fazia? Não, vamos para o shopping. Sentava na praça de alimentação, ela ia andar e eu estava ali num ambiente diferente, estudando. Aí você pode falar, puxa, mas como é que você conseguia? Aí é treino, aos poucos você vai conseguindo se abstrair do som ambiente, você se concentra tanto que se for um barulho que não é, por exemplo, uma pessoa gritando do seu lado, mas é aquele barulho constante, ainda que alto, aquilo lá não me atrapalhava. Estudei em fila de banco, enfim, o espaço que eu tinha no dia de tempo para estudar, esse eu não desperdiçava. Isso é importante, meu cronômetrozinho estava ali, se eu ganhava 15 minutos estudando numa fila de banco, era 15 minutos a menos na minha meta aí diária de estudos. Foi então, eu não me lembro que mês de 2006, mas foi logo depois de eu começar a estudar, que apareceu um edital de concurso para juiz de direito em Goiás. E aí que veio a minha dúvida. Eu vou prestar esse concurso ou eu não vou prestar? Quando eu fiz o vestibular da USP lá atrás, o vestibular da FUVEST ele tinha algumas particularidades. Eu me concentrei naquele vestibular. Quando eu fui estudar para me tornar um juiz federal, eu sabia que eu precisava me concentrar na magistratura federal. Então, o meu estudo era voltado principalmente para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que era o que eu queria. Aí, de repente, me aparece um edital para juiz de Goiás e eu fiquei na dúvida. Eu falei, poxa, eu vou prestar ou eu não vou? Bom, meu raciocínio foi simples. Não me concentro nesse concurso, mas faço a inscrição, vou lá, a prova vai me tomar em um final de semana. Se eu passar, beleza, vou pegando o ritmo de prova. Se eu continuar no concurso, eu posso chegar até a fase de sentença, e eu nunca fiz uma fase de sentença de um concurso, mas se é bom, eu vou ter ali um aprendizado, né? Só eu não dar muita importância para o concurso, levar isso tranquilamente, que vai dar tudo certo, não vai me atrapalhar. E foi assim que eu fiz. Chegou o começo de junho de 2006, a prova aí de juiz de Goiás, em Goiânia. E lá fui com a minha esposa, não tinha aprendido ainda uma lição muito importante, a gente não leva ninguém para fazer prova, principalmente se for para dormir no mesmo quarto. Por quê? Porque a pessoa do seu lado vai mexer, você vai estar tenso, aí na véspera de uma prova aquilo vai atrapalhar seu sono. Mas não sabia disso ainda, não tinha me tocado, lá foi minha esposa. Excelente companhia. Mas para uma véspera de prova, acabou atrapalhando o meu sono um pouquinho. Só não atrapalhou mais porque
Eu tinha escolhido um hotel razoável, peguei um quarto alto. Quarto alto, o que ajuda? Ajuda a te afastar do barulho, ajuda a evitar pernilongo, conforme o lugar que você for ficar. Às vezes você nem precisa de ar-condicionado, você dorme melhor. Planejar a realização da prova eu já sabia que era muito importante. Outra coisa, eu fui para Goiânia também no dia anterior. Esse negócio, a prova é à tarde, eu vou de manhã que dá tempo. Não, não faça isso não. Eu, pelo menos, não queria fazer chegar lá cansado, exausto de uma estrada, correndo o risco de um pneu furar, não. Fui no dia anterior, fui ao local de prova para saber qual que era o trajeto, descansei do sábado para o domingo. E no domingo, mesmo não tendo uma noite tão perfeita, porque me senti um pouco incomodado aí, a minha esposa, como eu disse, mexia, eu acordava, mas estava até bem, acordei no domingo bem, tomei um bom café da manhã, um almoço leve, eu não queria arriscar nada, e fui fazer a prova. E olha, não é que eu tinha acertado no meu método de estudo? Aquela técnica de resolver muitas e muitas e muitas questões fechadas, ler lei seca, ler a jurisprudência, alguns informativos e concentrar na doutrina só e no que eu tinha mais dificuldade, funcionou. Eu saí dali, mas sabe quando você sai bem de uma prova? Falei, poxa, eu acho que passei, não é o concurso que eu quero não, mas eu acho que passei. Aí eu voltei para Uberlândia, satisfeito, sabe? Uma etapa foi realizada, só que aí eu tinha que planejar novamente o meu estudo. Por quê? Naquele momento, eu já tinha feito inscrição, se eu não estou enganado, no concurso para juiz federal da 5ª Região, lá no Nordeste. Na Justiça Federal, eu sabia que podia mudar de tribunal, então se eu passasse na 5ª Região, meu problema estaria resolvido, pelo menos em parte, né? Eu já seria juiz federal com a perspectiva de voltar para a 1ª Região. Só que a prova da primeira fase, lá no Recife, ela seria realizada, se eu não estou enganado, no final de julho aí de 2006, e um mês depois eu já teria a segunda fase para juiz em Goiás, se eu passasse. Porque eu sei o que eu pensei, olha, eu não posso ter um estudo focado só para a primeira fase. A minha ideia era o seguinte, se a final vai ser disputada, pode ser disputada em pênaltis, eu tenho que treinar a bater pênalti. Tenho que ensaiar a jogada. Então o que eu fiz? Voltei de Goiás, não, agora chega de questão fechada. Passei a responder questões abertas, que seria aí o que eu encontraria na prova de segunda fase, tanto em Goiás quanto na de juiz federal, se eu passasse. E qual era a minha técnica, então, aí? Eu ia lá na internet, pegava provas de concurso para magistratura, principalmente, lembrando, eu estava focado, então eu ia resolver provas da magistratura federal. Pegava aquelas dissertações, questões abertas, copiava no editor de texto e aí eu ia responder. Primeiro, eu respondia com o que eu sabia de cabeça. Depois, só depois, eu ia lá, consultava a doutrina, sim, eu usei muita doutrina, assim, eu não li, mas eu consultei demais. A pouca doutrina que eu li foi compensada por essas consultas. E também procurava ver se aquele tema tinha um julgado, uma jurisprudência já do meu Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Nessa brincadeira também aí, fazendo matérias, 2, 3 disciplinas por dia, eu passei o mês de junho inteirinho, consegui um bom material de questões abertas, fui montando ali a minha apostilazinha própria, li alguns resumos, algumas doutrinas ao mesmo tempo, até que chegou no começo de julho e eu falei, bom, mas a prova da 5ª Região da segunda fase, se eu passar, tem sentença direto, é tudo junto, questão de dissertativa e sentença. Vou fazer sentença. Comprei 2 livros de sentença civil e penal, passei 15 dias aí resolvendo as primeiras sentenças da minha vida. Em meados de julho, eu já sabia que eu tinha passado em Goiás para a segunda fase, eu tinha então um desafio de fazer uma preparação final para a 5ª Região, lá no Nordeste, e de ir lá enfrentar a prova. Tem certas coisas na vida que dão errado, mas no final das contas você acaba descobrindo que foi melhor ter dado errado. Aquela reprovação minha no concurso para procurador da República foi uma delas,
porque eu não seria feliz naquele cargo, provavelmente não voltaria a estudar para concurso. E outra, dentre muitas coisas que deram errado, foi uma viagem que eu marquei naquele julho de 2006. Marquei de ir para Machu Picchu, era a segunda vez que eu tentava ir lá, a primeira tinha dado errado. E eu marquei com um amigo então, só que 15 dias antes da nossa viagem, eu faria essa viagem aí na segunda quinzena de julho, voltaria e iria para o Recife fazer a prova da primeira fase na quinta região. O que aconteceu? A Varig quebrou. Com a quebra da Varig, nossas passagens eram da Varig, estava numa fase em que não sabia se teria voo, se não teria. Eu falei para o meu amigo, Marcos, vamos desistir dessa viagem? Só que eu não sabia o quanto aqueles dias de estudo seriam importantes depois, para mim. Passei então essa segunda quinzena aí de julho, estudando mais focado para a primeira fase, de novo. Vocês lembram, até o concurso de Goiás eu respondia questões objetivas, estudava jurisprudência, lia muita lei seca, depois eu passei a resolver questões abertas, depois fiz sentenças, só que eu precisava voltar ao meu treinamento para uma primeira fase. Então foram 15 dias de questões aí mais fechadas, questões objetivas, e então eu fui para o Recife. Cheguei com 2 dias de antecedência, bem tranquilo, consegui me instalar na praia de Boa Viagem, numa pensãozinha, numa pousadazinha bem simples, mas perto da praia. E quem disse que eu não estudei na praia? Para quem tinha estudado na igreja, na pizzaria, na fila do banco. Claro, peguei lá meu materialzinho, sentei na praia de Boa Viagem, não dava para entrar na água mesmo, porque lá tem muito tubarão, nem pode. Fiquei ali estudando. E deu domingo, fui fazer a prova lá no Recife. Já no começo aí eu tive uma outra grande lição, essa prova era com consulta e eu vi candidato que não tinha levado lei nenhuma, desesperado. Eu falei, bom, isso é importante ler o edital, quem não leu o edital dança. Outra lição que eu tinha, olha, não fica escutando conversa de candidato na hora da prova não, porque às vezes o cara tá ali falando de uma coisa que você não conhece, aquilo vai te angustiar. Então eu fui fazer a prova lá no Recife, não conhecia ninguém, entrei na sala, com antecedência, lógico, relembrei mais uma lição que eu tinha, essa já da época do vestibular. Olha, sentar numa sala para fazer uma prova de vestibular de concurso, aquilo ali, a sua adrenalina vai a 1000. Qual que era o meu segredo? Simples. Fechava os olhos e começava a pensar em coisas boas. Só coisas boas. Gente que eu gostava, situações legais na vida, viagens. Aquilo ali, quando eu via, eu tinha uma imersão naqueles pensamentos bons. De repente eu abri o olho, eu estava mais tranquilo. Técnica que eu desenvolvi, sei lá como, mas funcionou. Comecei a prova no Recife, tranquilo, um dia de calor. Quem conhece o calor de Pernambuco, olha, aquele dia estava horrível, mas horrível, horrível. Mas vamos lá, vamos fazer a prova. A mesma técnica de sempre para fazer questões fechadas, que é o quê? Fazer as questões da primeira até a última. Assinalava lá as que eu tinha certeza já, mas não marcava no gabarito. As que eu não tinha certeza, que eu tinha dúvida, eu já ia excluindo as alternativas que eu sabia que não eram a alternativa correta. Chegava ao final da prova, voltava ao início, aí eu já relia a que eu tinha marcado, que eu tinha quase certeza, anotava no gabarito e tentava resolver as outras, na sequência já marcando no gabarito. No final sempre sobrava aí 10, 15% das questões que eu tinha muita dúvida, aí eu ia lá e tentava por final responder e olhando também se tinha aquela questão, 2 erradas eliminam uma certa, então eu procurava chutar aí só que eu sabia que não ia me prejudicar no resultado final. Foi assim que eu fiz, saí do Recife bem feliz com a prova que eu tinha feito e voltei para Minas. Aí logo depois, 15 dias depois, eu tinha a prova da segunda fase em Goiás. Fui para Goiânia de ônibus, na época eu só tinha um carro, deixei com a minha esposa. Era uma semana de prova, segunda a sexta, 4 questões por dia à tarde. Então eu fui com antecedência, estabeleci uma rotina bem bacana. Eu acordava de manhã, tomava meu café, voltava para o quarto do hotel. Apesar de nunca gostar de estudar na véspera, e muito menos no dia das provas, nesse concurso eu abri uma exceção e fui reler as questões abertas que eu tinha respondido.
Então eu reli ali durante 1h30, 2. Hoje vai ter prova de direito administrativo e direito civil. O que eu já respondi de questão aberta? Essa. Beleza, eu tomava o banho, pegava um ônibus, ia lá para o shopping Flamboyant, almoçava, dali eu pegava um táxi até o lugar pertinho, lá onde tinha a prova. Fazia a prova, pegava o ônibus e voltava aí para o hotel, tomava um banho, descansava e dormia. Essa foi minha rotina. Mas sabe o que foi mais legal? Foi descobrir que das 20 questões que foram cobradas aí nesses 5 dias de prova, 20 questões discursivas, 7 ou 8 estavam ali no material que eu tinha preparado para mim mesmo. As questões que eu fui respondendo ao longo do tempo, questões discursivas, elas se repetiram no concurso em boa parte. Aí eu falei, então realmente o examinador não tem muita criatividade. Valeu. Não estava preparado especificamente para o concurso de Goiás, mas aquelas questões foram fundamentais. Voltei novamente para Uberlândia e 15 dias depois, eu tinha sido já aprovado na primeira fase do concurso de juiz federal lá no Recife, eu tinha a prova aí de segunda fase do Recife, que era uma dissertação. Se eu não estou enganado, tinham 2 ou 4 questões discursivas, acho que eram 4 questões discursivas, uma prova de sentença civil e uma prova de sentença penal. Foi aí que eu vi que Deus existe. E essa é uma história que eu sempre conto porque foi uma história maravilhosa. Lembra que teve uma viagem que eu cancelei para Machu Picchu na segunda quinzena de julho, né? Naquela fase eu estava substituindo a chefe na procuradoria, então eu era procurador seccional substituto, tinha muito processo e acho que foi nessa fase mesmo, não sei se foi no comecinho de agosto, sei que de repente entra na minha sala uma colega minha, desesperada, falando, Alexandre, pelo amor de Deus, eu não dou conta da minha pilha de processo, eu tenho 1 milhão de execução fiscal, eu precisaria que alguém me ajudasse nos meus processos, olha, nós vamos ter um aumento mês que vem, eu dou todo o meu aumento para quem me ajudar, e ela estava realmente desesperada. Eu pensei, poxa, que legal. Aí, no meio de um monte de prova de concurso, substituindo a minha chefe, tendo que estudar pra caramba, cuidar dos meus processos, alguém vem e me pede para ajuda. Mas eu falei, bom, paciência, né? Vamos respirar fundo, vamos ver o que faz. Eu falei, olha, Denise, traz um carrinho de execução fiscal lá, eu vou fazer para você. E eu fiz. Aí, passados alguns dias, acho que 15 dias, não sei, não me lembro das datas direitas, ela me chamou na sala dela. Alexandre, vem cá. Eu cheguei lá, ela pegou um envelope e me entregou. Envelope de carta. Eu abri aquilo, olhei, falei, Denise, o que é isso aqui, né? Tinha um monte de nota de R$50. Ela falou, não, eu prometi que eu daria o nosso aumento para quem me ajudasse. Você me ajudou, está aí o dinheiro. Eu falei, gente, eu nunca mais duvido o que essa mulher fala. Se ela falar que vai me matar, eu vou correr. Porque essa mulher leva a ferro e fogo, o que ela fala? Eu falei, Denise, não é assim, olha, eu quis te ajudar, tudo bem, mas não é desse jeito não. Obrigado, aqui, devolvi o dinheiro, né? E eu estava precisando de dinheiro. Mas fazer o quê, né? A gente tem que... Falei, aqui o dinheiro, beleza. E aí eu tinha a prova da segunda fase lá da 5ª região no Recife para fazer, acho que no final de agosto. Aí, uma semana antes de eu ir, eu chego na minha sala da procuradoria, está um livro lá sobre as alterações do Código de Processo Civil. E um bilhetinho dela, olha, para falar que eu não te agradeci, está aqui um livro. Eu pensei, bom, um livro eu estou precisando, né? Ela quer agradecer muito, eu já recusei o dinheiro, eu vou ficar com esse livro. Mas eu não encostei nesse livro. E aí eu fui, então, fazer a prova lá no Recife. Peguei um ônibus de Uberlândia para Brasília, o meu avião saía de lá. No trajeto do ônibus, eu falei, eu vou dar uma olhada nesse livro aqui. E li, não me lembro, não deve ter lido 40%, 50% do livro. Não era muito extenso, mas deu para ler 40%, 50% do livro. Eu parei num capítulo que me chamou a atenção. Era sobre métodos e técnicas de desempate de julgamento colegiado, ou seja, vamos supor,
a pessoa foi condenada a pagar 10 mil reais de indenização, chega lá um desembargador fala, não, eu acho que tem que ser 15, outro fala que tem que ter 7, outro 12. Como é que isso se resolvia? Porque eu tinha visto aquilo. Conversei com meu pai, que trabalhava com julgamento colegiado, falei, nossa, eu li um negócio legal agora no livro. Ele me falou uma outra coisinha e lá fui eu para o Recife fazer a prova. Fui com antecedência, fiz um passeio de um dia em Porto de Galinhas, voltei tranquilo. Quando eu abro a prova, dissertação que valia simplesmente 60% daquela prova. Técnicas e métodos de desempate de julgamento colegiado, entre outras coisas. Era a última coisa que eu tinha lido antes de fazer a prova, no livro que a minha colega me deu, porque eu tinha ajudado a Denise a fazer aqueles processos. Ali eu falei, não tem explicação. Além disso, eu não tinha conseguido ler os informativos de jurisprudência e direito. Eu tinha parado num informativo específico do Supremo Tribunal Federal e uma das questões era sobre um julgamento que era o penúltimo julgamento do último informativo que eu tinha conseguido ler. Agora, sinceramente, se isso não é obra de Deus, foi uma bênção. Eu abri, fiz aquela prova, a questão da dissertação era mais complexa, mas o que eu tinha lido no livro, eu tinha certeza que sem aquilo, realmente eu não teria passado. Não sabia se eu tinha passado, mas aquilo foi essencial. Aí veio, segundo dia de prova, eram 2 sentenças, uma civil e uma criminal, e eu também apliquei uma técnica, uma certeza que eu tinha. Olha, é melhor você fazer uma sentença completa numa prova, ainda que não fique tão boa, do que você fazer metade de uma sentença criminal, deixar de estabelecer qual é a condenação dos réus. Enfim, faça algo completo mais ou menos, ao invés de fazer algo bom parcial. Foi aquilo que eu fiz. Foi talvez uma das piores provas da minha vida, mais difíceis, pouco espaço, pouco tempo para 2 sentenças no mesmo dia. Teve gente que saiu da prova ali, já eram poucos candidatos, pouco mais de 100 nessa fase. E eu falei, não, eu vou até o final. Fiz essa prova e voltei para casa. Setembro foi um mês complicado. Na verdade, até ali eu tinha ido muito bem. Se eu for pensar, eu tinha estudado do finalzinho de fevereiro, começo de março, até agosto, eu tinha conquistado muita coisa em 6 meses de estudo. Começo de junho tinha feito a prova da primeira fase em Goiás, passei. No finalzinho de julho, começo de agosto, foi a primeira fase no TRF da 5ª Região, passei. Aí veio a segunda fase em Goiás em agosto também, tudo ok. Segunda fase no TRF da 5ª Região no final de agosto, não sabia o resultado ainda, mas estava satisfeito com a prova. Aí veio setembro. A questão é, dia 5 de setembro saiu o resultado de Goiás. Eu tinha passado. Primeira prova de sentença. Aquilo ali era o objetivo que eu tinha quando eu fiz a inscrição em Goiás. Mas tinha um problema. Tinha aberto a inscrição do concurso na 1ª Região, o meu concurso. Tudo o que eu tinha feito até ali era para chegar nesse concurso, para juiz federal da 1ª Região. A prova ia ser 24 de setembro. Só que, no meio dessa prova, tinha exame psicotécnico em Goiás, em Goiânia, psicotécnico, né? Às vezes as palavras são difíceis de falar. Mas tinha esse exame em Goiânia, eu tinha que decidir, olha, eu já estou na prova de sentença em Goiás, tem a primeira fase da 1ª Região, que é o meu concurso, o que eu vou fazer? Eu falei, olha, quem tem um objetivo tem que segui-lo. Fiz um estudo mais voltado para a 1ª Região, como eu já vinha fazendo para as primeiras fases, fiz mais algumas sentenças, fui lá em Goiânia, fiz o exame psicotécnico, depois talvez eu fale um pouco sobre ele. E no dia 24 de setembro de 2006, lá estava eu, finalmente fazendo a primeira prova do meu sonhado concurso. Dias antes, eu tinha feito, só por teste mesmo, a prova do concurso anterior de juiz federal da 1ª Região, e pela minha nota com gabarito, eu teria ficado em primeiro lugar naquela prova, se eu tivesse prestado o concurso. Mas na hora que eu abri aquela prova da 1ª Região, aqui eu realmente tinha que fazer para valer. Mas foi tudo diferente do que eu tinha planejado.
Eu imaginava, como histórico do concurso, uma prova cheia de leis secas, uma outra súmula, e de repente tinha na minha frente uma prova altamente doutrinária, com base em autores, teses, teorias. Para piorar a minha situação, na hora de marcar o gabarito, uma das questões mais fáceis da prova, eu tinha errado a marcação do gabarito. Saí da prova no dia 24 de setembro de 2006, era um domingo. Liguei para minha esposa e falei, olha, eu não passei. Não passei, é certeza. Eu sei, eu sinto que eu não passei. Saí de lá, fui almoçar no Pier 21, ali em Brasília, do lado do lago. Aí eu olhei os barcos, eu tinha um sonho de ter um veleiro. Eu olhava e falava, meu Deus, mas quando é que vai chegar a minha hora, né? Quando é que vai dar certo? Eu fiz tudo para chegar até hoje. Deu errado. Eu tinha que levantar a cabeça. No outro dia eu tinha prova de sentença em Goiânia. Peguei o carro, comi alguma coisa no Pier 21, fui para Goiânia. Respirei fundo, dormi, segui a minha rotina no hotel. No outro dia eu estava de carro, fui para o shopping Flamboyant, almocei, fui fazer a prova. Fiz uma prova de sentença civil, que eu achei uma prova honesta. A banca não queria enganar candidato nenhum, fez uma prova clara. Saí bem. Eu saí dessa prova na segunda-feira e fui lá para o shopping Flamboyant de novo, acessar a internet. Tinha saído o gabarito da primeira região. Eu estava ali com o gabarito e aquela tensão, né? Poxa, eu achava que não tinha passado, mas vamos conferir, quem sabe, né? A esperança é a última que morre, é o meu concurso sonhado. Conferi, aí é a hora de você contar quantas questões você acertou. O resultado? Eu fui reprovado por uma questão. Exatamente aquela questão que eu errei a marcação no gabarito, por distração. Agora imagina, você está num ritmo de estudo bom, concurso que você sonhou a sua vida inteira, e você erra a marcação do gabarito e fica por uma questão. Eu não preciso dizer que aquilo me arrasou mais ainda. Uma coisa é você perder, a outra é você perder por muito pouco. Ali naquela hora, eu só consegui respirar fundo e falei, meu Deus, eu tenho que fazer a prova de sentença penal amanhã, aqui em Goiás. Vamos reformular os planos, acabou, esse concurso acabou para você. Você tem um concurso de juiz federal na 5ª região, você já está na prova de sentença aqui em Goiás e vamos seguir adiante, não tem mais o que fazer. Fui no outro dia, fiz a segunda prova de sentença em Goiás e voltei para Uberlândia, aí arrasado. Mas a vida segue em frente. Feita a prova de sentença em Goiás, chegou o mês de outubro e em outubro eu tinha férias na Procuradoria da Fazenda Nacional. Achando que ia passar na primeira fase de juiz federal tranquilamente, marquei férias para aquele mês. Falei, bom, a segunda fase vai ser aí no começo de novembro, se eu não estava enganado, eu vou ter o mês de outubro inteiro para estudar para essa segunda fase. Só que eu não tinha passado na primeira fase. Aí o desânimo foi total. Eu me lembro, eu acho que eu fiquei alguns dias sem estudar, desanimado. Mas aí de repente veio o resultado lá da 5ª região, também era um concurso para juiz federal. E eu tinha passado na prova dissertativa com a nota de 102 pontos em 200. O mínimo era 100. Ou seja, eu passei porque a colega tinha me dado o livro e me ajudou a conquistar alguns pontos nessa prova. Foi um dos poucos, eram mais de 40 vagas no concurso. Dessa fase passaram 20 e poucos, 22, 24, não me lembro. Aí comecei a recuperar o ânimo. Aí, de repente vem o resultado da prova de sentença em Goiás. Passei na prova de sentença em Goiás. Falei, opa, pera lá, tá. A vida não acabou. Só que aí teve um problema. Dia 26 de outubro, se eu não estou enganado, de 2006, eu abro o site do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Tinham anulado questão na prova objetiva e eu tinha passado para outra fase do meu sonhado concurso. Maravilhoso, eu já tinha passado por essa experiência na Procuradoria da Fazenda Nacional. Mas tem um detalhe. Eu não tinha estudado para essa segunda fase. Nada. Eu passei 20 dias, talvez mais de 20 dias, sem me preparar para o concurso da minha vida, para aquela fase.
Aí eu pensei, poxa, e agora? Eu tenho 10 dias para me preparar para uma prova dissertativa e uma prova de sentença. Aí com 10 dias apenas para a prova, eu tive que sacar da cartola uma estratégia para poder enfrentar essa segunda fase da primeira região. Bom, mas qual foi a minha estratégia? Eu pensei, olha, eu preciso saber o que os membros da banca pensam. Eram 3 desembargadores, um professor da UNB e um advogado. Eu falei, bom, eu tenho tempo para estudar o pensamento dos 3 desembargadores. Eu acho que eles vão exigir a maior parte das questões discursivas. Se eu não me lembro, eram 4 questões abertas, uma sentença civil e uma sentença penal. Eu falei, mas eu preciso saber o que esses desembargadores pensam. Então, nesses 10 dias, eu fui estudar o concurso, percebi que as sentenças não se repetiam, ou seja, se um tema caiu no concurso anterior, direito tributário, no tema seguinte não seria direito tributário, na sentença civil, por exemplo. E pensei, bom, o examinador de penal é o Dr. Tourinho, deixa eu ler o que ele pensa. Os outros 2 examinadores aí, desembargadores, eram de civil, eu vou estudar também o que eles pensam. E fiz então um caderno aí no computador, com 30 páginas para cada desembargador, eu anotava lá, lia os últimos 8 meses das decisões dele. O que o desembargador Tolentino pensa sobre prescrição tributária? Eu ia lá, copiava um pedacinho de uma decisão dele, colava lá. E fui fazendo a montagem. Desembargador Tolentino, desembargador João Batista, descobri o que os 2 pensavam. Aí eu cheguei no desembargador Tourinho Neto, que eu já sabia que ia examinar penal, e eu imaginava que ia fazer a sentença penal também. E fui lendo as decisões, fui lendo, até que eu me deparei com um acórdão dele diferente. A maioria das decisões dele tinha 6, 8 páginas. Essa tinha mais de 90 páginas. Eu li aquilo ali parecia uma aula de todos os crimes da esfera federal. Era um caso do Mato Grosso, do comendador, alguma coisa assim. Eu sei que a hora que eu acabei de ler, eu lembro até hoje, eu saí do escritório, fui até o quarto onde a minha esposa estava e falei, olha, eu acabei de descobrir o que vai cair na sentença penal. Aí lá fui eu fazer a prova de sentença. Antes da prova, encontrei com um colega meu que tinha sido juiz federal, um caso muito interessante. Ele foi juiz federal, juiz titular, pediu exoneração para advogar e depois estava ali prestando o concurso para voltar a ser juiz federal depois de alguns anos. Eu tinha encontrado com ele, se eu não estou enganado, também na prova da 5ª região. E conversei um pouco com ele, ele me perguntou, o que você acha que vai cair nessa sentença de hoje, que era a sentença civil? Eu acho que vai cair uma sentença do desembargador Tolentino, por isso, por aquilo, tal. Abri a prova, era exatamente o que eu imaginava. Custeio previdenciário, eu falei, foi o doutor Tolentino que fez essa sentença. E eu sabia até em que ponto na turma do tribunal ele era vencido ali da sentença. Fiz com muita calma. As questões abertas, eu vou confessar que eu senti um pouco de dificuldade. O outro desembargador tinha um livro, eu não consegui ler o livro dele totalmente, eu li só umas partes, mas eu captei o que ele pensava. Tudo bem. Saí dessa prova, esse colega meu já veio me abordar lá na saída. Ele falou, Alexandre, você acertou. E o que vai cair amanhã? Eu falei, amanhã vai cair um acórdão lá do doutor Tourinho, que eu acho não tem muito erro não. Então, fui para a casa de uma tia minha, eu estava hospedado na casa dela. De noite, esse colega meu me liga. Eu falei, Alexandre, o site do tribunal está fora do ar. Eu falei, calma, eu tenho aqui um resumozinho do pensamento dele. Mandei para esse colega meu. Chega no outro dia, eu abro a prova, sentença penal, esse colega estava sentado na mesma fileira que eu atrás de mim. Hora que eu abro, o que estava lá? Mas sabe quando é uma cópia? Parecia que o desembargador tinha pegado a cópia do acórdão e fez exatamente a proposta de sentença baseada naquele caso. Aí eu falei, aqui eu estou em casa. Aí eu fui respondendo, eu lembro, antes de começar a prova, eu olhei para trás para esse colega meu, ele olhou assim com a cara, deu aquele risinho e falou, seu vidente, filha da mãe. Aí eu ri, não é evidência, eu tinha estudado o concurso, quer dizer, eu estudei o que poderia cair. Era o concurso da minha vida, eu não ia dar outra bobeira, não. E aí realmente foi aquilo, eu estava bem seguro. Saí de lá, bem tranquilo dessa prova,
E fui para Goiânia, engraçado, outra vez a prova de Goiânia foi na sequência, era a prova de prova oral em Goiânia no dia seguinte. Então, estava tranquilo, eu fui encarar a minha primeira prova oral. Saí de Brasília, tranquilo, fui para Goiânia, muito melhor que na prova anterior que eu tinha saído de Brasília, né? Lembra que eu tinha ido para Goiânia também? Mas ali agora não, agora eu tinha feito a prova boa, eu estava continuando no concurso que eu queria, e fui fazer a prova oral em Goiânia. Dormi no domingo à noite lá para segunda, acordei na segunda e fui para o tribunal. E a prova oral em Goiânia era diferente, não tinha sorteio de ponto, eles entregavam uma senhazinha e cada examinador examinava um candidato por vez. Eu sei que eu fiquei durante a manhã ali, minha senha intermediária, e não fui examinado. A tensão aumentando, né? Tá, tudo bem. Não era o concurso da minha vida, mas numa prova oral de concurso, isso aqui desestrutura qualquer ser humano. Almocei perto do tribunal mesmo e voltei. A prova estava marcada para recomeçar às 2h. Estava lá antes de todo mundo, de repente chega um examinador de processo civil, uma matéria que eu não tinha muito, sabe, gente, isso aqui, processo civil na área estadual. Aí ele falou assim, você não quer ser examinado, não? Agora já? Vamos começar? Vamos, né? Sentei, falei, não. Ele perguntou de manhã, já fiquei sabendo que ele perguntou da parte geral do processo civil, isso vai ser tranquilo. Mas eis que o examinador olha para mim e fala, bom, eu perguntei de manhã sobre a parte geral, agora vamos para procedimentos especiais. Eu pensei, Deus do céu, a única coisa que eu sei muito mal em processo civil, que é da área estadual, não estudei, mas vamos lá. Olha, ele fez uma pergunta que pela minha resposta eu acho que eu devo ter respondido a coisa mais absurda do mundo, que ele olhou assim, mas o senhor tem certeza? Aí eu já sei, é importante, né? Bom, excelência, pelo que eu me recordo é isso, né? Ele continuou o exame, eu saí de lá, até que eu consegui sobreviver, né? Falei, gente do céu, né? Vamos ver o que dá. Fui para outro examinador, não me lembro se era de direito comercial, que eu me lembro, falei, não, aqui vai bem. Aí ele falou assim, não, vamos começar por título de crédito. Eu falei, opa, essa aí é minha área, essa aí eu gosto. Quais são os 2 títulos de crédito relacionados à área de transporte? Eu falei, puxa, os 2 títulos de crédito que eu não me lembrava direito, né? Mas eu falei, gente, tá. Chutei 2 nomes lá. E pela cara dele eu acertei. Aí ele me vem na pergunta, tá, tudo bem, muito bem, doutor. E agora, qual a diferença entre os 2? Sabe? Gente, não é para dar certo essa prova, né? Respondi o que eu sabia e segui em frente. Aí veio o terceiro examinador, se eu não estou enganado era o terceiro ou quarto, aí eu peguei uma técnica que tinham me falado, falou, se você puder levar o examinador ali e fazer ele falar mais do que você. Aí eu me lembro que era um exame de direito constitucional. Aí a desembargadora me perguntou assim, doutor, quantos anos uma pessoa tem que ter para ser deputado estadual? Aí eu falei, 21 anos. Quantos anos tem que ter para ser governador do estado? Eu falei, olha, se eu não estou enganado, 30 anos. Ela falou, tá, tudo bem. E se não tiver vice-governador, quem que assume? Eu falei, o presidente da Assembleia Legislativa. Mas e quantos anos precisa ter para ser presidente da Assembleia Legislativa? Pensei, não tem regra específica. 21 anos, excelência. Tá certo. Então, o governador morreu, o vice morreu também, vai assumir o presidente da Assembleia Legislativa, só que ele só tem 22 anos. Ele pode assumir? Aí, eu falei, puxa vida, que pergunta. Aí eu falei, excelência, olha, eu nunca me deparei com um caso desse. Nunca pensei, mas interessante. Quando eu falei isso,
A desembargadora passou a falar um monte de coisa ali que ela pensava, o que ela pensava do caso, e não sei o que, não sei o que. E a hora que ela terminou de falar, eu olhei e falei, excelência, mas que raciocínio inteligente. Naquela brincadeira, não era brincadeira, era sério, né? Eu sei que aí deu tempo dela fazer só mais algumas perguntas e foi. E outra técnica que eu usei também nessa prova oral foi a de causar alguma simpatia com o examinador. Quase todos eles me perguntaram, mas o nome do senhor aqui é Alexandre Henry, como é que fala o nome do senhor? Aí eu respondi, olha, em francês me disseram que é Henri, em inglês que é Henry, em português o pessoal costuma me chamar de Henry, mas olha, só pode me chamar do que quiser que eu vou responder. Eu fazia essa brincadeira boba ali quebrava um pouquinho aquele gelo, né? E a prova foi. Eu passei pelos 8 examinadores da prova oral e fui para Uberlândia aí, tranquilo. Acabei a prova oral naquele dia mesmo, ainda tinha um último examinador, perguntou se eu queria fazer ou se eu queria deixar para outro dia. Eu falei, não, eu vou fazer hoje. Fiz aquela última prova e passei no hotel, falei, quer saber, eu vou para minha cidade hoje mesmo. E fui, mas sabe aquela sensação de dever cumprido? Eu tinha feito uma excelente prova de segunda fase na primeira região e uma boa prova em Goiás. Não achava que eu tinha passado em Goiás, mas eu estava satisfeito. E ali eu fui para casa com sensação de dever cumprido. Naquela mesma semana em que eu fiz a prova no TRF da primeira região, fiz a prova oral em Goiás, acho que era na quinta-feira, eu soube que ia sair o resultado de Goiás. E fiquei então na frente do computador ali, eu estava na Procuradoria da Fazenda Nacional e ali, né? Clicando para atualizar a tela para ver se saiu o resultado ou não. Aí depois das 6 da tarde, eu cliquei, apareceu o resultado. Olha, eu não sei como descrever o que é olhar para um resultado de um concurso para juiz e ver seu nome entre os aprovados. Eu olhei aquela tela, sabe, eu parei, chorei, assim como tinha acontecido quando eu recebi o resultado do vestibular da USP, eu estava sozinho. Olhei, eu provavelmente agradeci a Deus, fiquei meio atordoado, tentei ligar para minha esposa, ela não atendeu o telefone na hora. Saí de lá, olhei para alguém que estava na procuradoria ainda, falei, passei no concurso de juiz. E eu acho que eu estava embriagado, em êxtase, não sei que eu não consegui esboçar reação. Aí, de noite, saí para comemorar com a minha esposa, um casal de amigos, o Cristiano e a Sandra saiu conosco, e foi muito bacana. Aí eu diminui um pouquinho o ritmo de estudo, tinha passado em Goiás, mas ainda não sabia o resultado das outras provas. Aí, em novembro mesmo, saiu o resultado da quinta região. Eu tinha passado na prova de sentença lá com 109 pontos em 200 e estava então na prova oral. Também saiu o resultado já no finalzinho do ano da prova do TRF da primeira região, aquela que eu eu acertei, consegui saber que caía na prova de sentença, né? E da última colocação entre os aprovados na primeira fase, eu tirei a maior nota entre os aprovados na segunda fase. E iria agora para a prova oral com a segunda maior nota. Isso é uma tranquilidade, a segunda maior nota entre todos os candidatos era uma tranquilidade imensa. Aí eu pensei, poxa, eu arrumei uma técnica de estudo para a prova objetiva, para a prova subjetiva, sentença, e agora? Prova oral, como é que eu vou fazer? Falei, eu tenho que treinar o meu cérebro para responder questão de forma oral. Mas a minha esposa não podia me ajudar, ela não era da área de direito. Eu falei, eu preciso de alguém para fazer arguição. Aí me deu um clique, eu falei, eu tenho alguns colegas que estão fazendo concurso para juiz também, inclusive no mesmo concurso. Skype. Aí montei um grupo de estudo e a gente 2 ou 3 vezes por semana, tinha um horário certinho, a gente entrava, fazia um grupo no Skype e um fazia arguição para o outro. E essa arguição era séria mesmo, assim, eu começava a responder já nervoso, mas eu precisava passar por aquilo, eu precisava treinar a minha mente, o meu cérebro, para o tipo de exercício que eu ia ter pela frente, que era como eu tinha tido já em Goiás, mas
Em Goiás eu fui despretensioso e deu certo. Agora não, era juiz federal, não podia ter essa leveza, não, eu tinha que estar preparado. Então eu falei, eu vou preparar meu cérebro. Além disso, li muitos resumos e a turma da 5ª Região se reuniu também pela internet e começou a resumir os pontos do concurso. Além disso, eu passei a resumir eu mesmo cada um dos pontos, muito rapidamente, eu fazia um escrito ali no caderno, cada um dos pontos do concurso, e comecei a dar aula para mim mesmo em casa. Não, para mim mesmo não, eu tinha os gatos lá, né? Quem já leu minha história no livro sabe que eu tinha 2 gatos, eu dava aula para o gato. Gato peludo, eu falava tal, e como se eu estivesse dando aula sobre todo aquele tema que poderia cair na prova oral. Só que eu consegui fazer isso, se eu não estou enganado, só do primeiro, segundo e terceiro ponto, eram 10 pontos, e consegui fazer um resumo mais ou menos até o 5º ponto. Do 6º ao 10º não deu tempo, eu estudei do jeito que deu. Fiz os exames psicotécnicos, fui a Recife fazer o exame psicotécnico, que foi algo assim, eu já tinha passado em Goiás por ele. No Recife foi um pouquinho mais tenso, eram pouquíssimos candidatos, 2 foram reprovados no exame psicotécnico, eu nem sabia que podia reprovar, foram reprovados. Depois voltaram com liminar, mas foram reprovados. Então, quando é que foi? Foi no final de fevereiro. Chegou a prova oral na 5ª Região. Minha primeira prova oral de juiz federal, o cargo que eu sonhava. Hora de encarar. Final de fevereiro, eu fui para o Recife, sozinho, era a minha hora. Levei uma mala de livros, hospedei num hotel melhor, aí não podia ficar num hotel muito simples, porque eu teria aí 24 horas para estudar. A prova oral funciona assim, pelo menos na época dos tribunais federais eram assim e imagino que continue. 24 horas antes da sua prova, sorteia o ponto entre aqueles que tem no edital e você vai ter 24 horas para estudar aquele ponto. Aí no dia seguinte você vai fazer a prova. Então eu fui para o Recife, fiquei num hotel melhor, escolhi um andar mais alto que tinha uma mesa para estudo. E aí no finalzinho, acho que era uma quarta-feira, não, uma terça-feira, não me recordo. Não me lembro se foi 1 ou 2 dias de prova, mas acho que não, foi um dia só de prova, foi isso mesmo. Então foi na quarta-feira, eu fui para o tribunal de manhã, junto com a turma. Eu seria arguido com a turma da quinta-feira de manhã no outro dia. Eu acho que foi isso mesmo. A memória não recorda nesse momento direito. Mas eu sei que eu cheguei na hora do sorteio do ponto, eu e os meus 4 colegas queriam fazer prova naquele mesmo horário no dia seguinte. E eu falando, meu Deus, eu estou em penúltimo lugar entre os classificados nesse concurso. Eu sei que eles vão eliminar pelo menos um candidato na prova oral. Então me faz o seguinte, me dá um pontozinho legal aí. Meu Deus, a gente tem que contar com a sorte, né? Teórico. Do 2º ao 5º era melhor porque eu tinha feito aí uns resumos. Até o 3º, se eu não estou enganado, eu tinha dado aula para o meu gato lá em casa. Do 6º ao 10º era pior. Sai lá o ponto qual? Ponto 2. Falei, opa, era assim, não podia ser melhor. Aí o desembargador, a gente conversando, o desembargador olhou para a turma e falou, o que vocês estão fazendo aqui, gente, batendo papo? Vocês têm até amanhã para estudar. Corre. Saímos todo mundo de lá, desesperado, foi pro hotel. Aí foi o primeiro desafio, eu nunca tinha feito aquilo, que é passar por uma prova oral com sorteio antes do ponto. Então eu tinha ali de um dia para o outro para estudar. Aí como era o ponto que eu tinha até dado aula lá em casa, aquilo ali foi tranquilo. Eu peguei o meu resumo e fui lendo, depois peguei o resumo da turma e li o que era para complementar, mais complicado. Li uma parte, não sei se de direito civil, que eu sabia que o examinador já cobrava muita legislação seca. Almocei no quarto do hotel mesmo, no final do dia dei uma saidinha rapidinha, só para descansar a cabeça. Voltei, estudei até às 11 e aí aconteceu uma bênção. Eu tomei um comprimidozinho de uma maracujina da vida, um fitoterápico, consegui dormir. Coisa mais difícil é você conseguir dormir na véspera de uma prova assim, mas é essencial. Acordei no outro dia, acho que às 7 da manhã, e a primeira coisa foi dar graças a Deus. Falei, nossa, dormi. Tomei meu café da manhã, troquei de roupa, tomei um banho, troquei de roupa, vamos embora para o tribunal.
Chego lá, todo mundo separado numa salinha, chama para examinar. Primeiro examinador era de tributário, mais uma disciplina, foi tranquilo, aquilo ali foi sossegado. Depois o outro foi sossegado. O terceiro examinador foi bem. Aí chegou no quarto examinador. Era o presidente da banca, um desembargador. Era uma disciplina de direito penal, que eu não dominava tanto, não era a minha área. E eu falei, bom, agora pode complicar. Começa a prova, olha meu nome, sou Alexandre, né, procurador da Fazenda Nacional lá de Minas, né? Sou, excelência, sou. O senhor tem um inimigo muito grande. Eu já assustei, né, que não tinha nada a ver com a prova. Não, é porque tem um outro procurador que mandou um dossiê com acusações gravíssimas contra o senhor. Aí eu lembrei de tudo, é um sujeito que me perseguia há muitos anos, não só a mim, perseguia várias pessoas, que entrava com representação contra todo mundo, e uma coisa absurda, que nem convém falar aqui, e que depois até gerou indenização por danos morais a meu favor. Mas o fato é que eu estava no meio de uma prova oral e o desembargador falando uma coisa dessa para mim. Eu fechei o olho, pensei, meu Deus, perdoa esse sujeito, que ele não sabe o mal que ele está tentando me fazer. Aí eu abri o olho, aí eu expliquei para o desembargador toda a história e tal. Ele falou, não, mas nós pesquisamos aqui, não deu problema não, a gente sabe que não tem problema nenhum não. Isso é bobagem dele lá. Aí depois dura você conseguir fazer uma prova oral, né? Eu estava totalmente desestruturado, sabia que alguém ia ser reprovado ali, eu pensei, fui eu. Mas nessa hora, graças a Deus, eu tirei da cartola outra técnica que era, conheça o examinador. E eu sabia que aquele examinador, ele era do direito penal mínimo, garantista, e ele montou um casozinho lá para eu responder, e a hora que ele me perguntou assim, o senhor condenaria essa pessoa ou não? Eu olhei, fiz aquela cara de sério, tentando já esquecer todo aquele problema do início da arguição, falei, eu não condenaria. Aí ele, muito bem, os seus colegas passaram aqui e falaram que condenariam, um absurdo. Aí eu já sabia que ele era de direito penal mínimo, eu não ia condenar no caso que ele tinha me proposto e arriscar ali, não sei, né? Sei que eu consegui fazer o resto dessa prova, passei para o outro examinador que também me relembrou o caso do tal do dossiê. Eu falei, meu Deus do céu, como é que existe gente ruim nesse mundo? Mas eu sei que eu terminei os 5 examinadores, eram apenas 5, e eu saí dali atordoado. Eu não sabia, eu lembro de falar para esse mesmo colega meu, lembra lá da prova da primeira região, que me perguntou o que cairia na sentença, ele estava fazendo a prova oral também. Ele falou, Alexandre, o que aconteceu? Aí eu falei, olha, aconteceu isso, isso e isso. Ele falou, não, calma, esse sujeito é perturbado, ele faz isso contra todo mundo. Mas como é que você vai se acalmar? Saí daquela prova ali, sinceramente, arrasado. Daquele local de prova, era no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, eu sei que eu peguei um táxi, fui no hotel, mudei de roupa, fui para um shopping lá perto, no Recife mesmo. Não, eu não me lembro, se alguém me perguntar, olha, você almoçou, não almoçou? Não sei, talvez eu pus uma comida no prato. Eu lembro que eu entrei no cinema, é a coisa mais engraçada. Eu não sei até hoje que filme que estava passando. Eu estava simplesmente fora do ar. Acabou o filme, no final da tarde, eu liguei para esse mesmo colega meu, que eu contei das provas aí, que eu tinha encontrado no final da prova oral e falado para ele do problema. Falei, Bruno, e aí, né? Ele falou, olha, Alexandre, o resultado vai sair hoje. Aí eu já comecei já estava fora do ar que eu fiquei, né? Fui caminhando do shopping até o hotel, eu acho que eu devo ter gastado uns 20 minutos. Cheguei no hotel, liguei para ele de novo. E Bruno, e aí? Ele falou, não, calma, vai sair. Aí liguei mais tarde um pouquinho, ele falou, olha, a comissão examinadora está reunida, já examinou os últimos candidatos e vai sair daqui a pouco. E eu sozinho no hotel. Aí o telefone tocou. Que eu sabia que eles iam reprovar alguém. Eu tinha certeza.
Eram 20 candidatos, eu acho que ficaram para fazer essa prova, mais de 40 vagas, mas alguém ia rolar. Aí eu falei, sou eu. Aí o telefone tocou. E eu, naquela hora você fala, gente, é agora. Sangue assim, aquele nervosismo. Eu atendi. Bruno, e aí? Ele, parabéns ao mais novo juiz federal da 5ª Região. Aí eu falei, você tem certeza? Sabe quando não caiu a ficha? Ele, não, você foi aprovado. E olha, você fez uma prova oral muito boa. Sua nota na prova oral, acho que foi a 2ª ou a 3ª nota. Seu resultado final foi bom. Teve reprovação, mas foram aprovados em 18 e você acho que ficou em 8º. Eu desliguei. Aí lembra, né? Em Goiás eu não tinha chorado não, mas ali eu chorei. Aquela carga emocional do dia inteirinho, aquele nervosismo ali, eu chorei sozinho naquele quarto. Eu chorei. E antes de saber o resultado, eu tinha aberto a Bíblia. Eu nunca fui de abrir a Bíblia, mas caiu um salmo lá que falava sobre tribulações e pedia proteção a Deus. Aí juntou com tudo isso. Eu chorei. A hora que eu respirei, eu tentei ligar para minha esposa, ela com mania de não atender telefone quando eu passo em concurso. Não atendeu a minha ligação, não sei porquê. Eu acho que eu falei com meu pai de si, chorei mais um pouco. Mas eu tinha vencido. Ali eu recuperei. A turma do concurso, que era uma turma muito unida, nós éramos poucos, não tinha ninguém mais concorrendo contra o outro, porque eram 40 e poucas vagas e menos de 20 candidatos. A gente tinha ficado quase todo mundo no mesmo hotel, uma turma legal, nós saímos para comemorar. Eu já era juiz federal ali, passei. No outro dia eu peguei o avião para Brasília, leve. Fui para Brasília fazer o exame psicotécnico da 1ª Região, eu ainda tinha o meu último concurso, né, porque eu queria a 1ª Região para voltar para Minas, apesar de saber que eu conseguiria depois uma permuta, uma remoção. Mas aí eu fiz uma prova de psicotécnico mais leve do mundo. E fui então para casa. Enfim, tinha dado tudo certo. Bom, aí eu voltei para Minas, já juiz federal da 5ª Região. Eu tinha sido nomeado para juiz em Goiás. Era poucos dias antes de eu fazer a prova oral na 5ª Região. Pedi para o pessoal de Goiás, falei, não, olha, deixa eu usar os 30 dias que eu tenho para tomar posse, porque eu preciso desses 30 dias. Eu não queria ter que tomar posse em Goiás e atrapalhar essa prova oral. Aí depois passei na 5ª Região, nem tomei posse em Goiás, logicamente, né? E aí eu me lembro que logo depois eu tive a posse lá no Recife, aí eu já fui com a minha esposa, aí eu levei a esposa, fui alguns dias antes, fui para Porto de Galinhas. Olha, para você que está nessa luta de concurso, quando você vai tomar posse do cargo que você sonhou, saiba que você vai estar flutuando, você vai flutuar. E ali eu flutuava. Fui para Porto de Galinhas com a minha esposa, nós passamos alguns dias lá, poucos, mas passamos, depois fui para o Recife. Tomei posse, uma cerimônia bem simples do tribunal, não tinha recepção organizada, nada. Estava o meu pai, a minha mãe, um irmão. E por acaso, quem estava lá? Aquele casal de amigo que comemorou a minha aprovação em Goiás. Eles estavam em Porto de Galinhas também e foram para comemorar. Eu falei, não, vamos para um bom restaurante. Fui para um bom restaurante lá no Recife, paguei a conta com toda a felicidade e tranquilidade. Falei, essa conta eu pago. Foi uma conta até que foi alta. Mas paguei para todo mundo e a gente divertiu. Voltei para Minas, 10 dias de trânsito. Aí assumi lá em Aracaju, tinha escolhido Aracaju para tomar posse. E assumi direto, não teve curso de formação naquele momento. E aí foi o problema, né? Eu ainda tinha uma prova oral na 1ª Região, mas quem disse que eu conseguia estudar? Mas fui levando ali meu cargo, tudo novo, tudo muito bacana, maravilhoso, era tudo que eu queria. Chegou o dia da prova na 1ª Região, acho que foi em abril de 2007. Fui lá, passei por tudo aquilo de novo, de sorteio do ponto, corre pro hotel, estuda 24 horas, mas mais leve. Fiz uma prova oral boa, não foi a melhor prova oral da minha vida, porque eu estava um pouco relaxado, mas a minha nota era excelente, eu estava em 2º lugar no concurso. No final saiu o resultado, eu lembro que eu fiz a prova, não me lembro, mas só o resultado no domingo.
Eu tinha passado em 5º lugar naquele concurso dos meus sonhos, foi a melhor colocação minha em concurso para juiz. E ali, então, estava realizada toda essa jornada, esse sonho, e eu me tornaria, então, juiz federal da primeira região. Em junho, nós tivemos a posse em Brasília, aí já teve toda uma festa, bancada pelos candidatos, logicamente, pelos aprovados, pelas associações, e eu posso dizer que valeu. Foi uma jornada e tanto. Foi longa, eu chorei, como diz a música, eu sorri. Teve hora em que eu pensei em desistir. A minha esposa muitas vezes não me deixou desistir, ela falou, não, vai lá. Passei por momentos de angústia, frustração, alegria, mas no final das contas, com um pouco mais de um ano, estava lá eu, aprovado no cargo que eu queria. Muito, lógico, eu tinha uma facilidade de estudo, mas muito foi devido a uma estratégia de estudo. Hoje eu olho muito e falo, não, aquela estratégia valeu. Porque se fosse só boa cabeça, eu teria passado em todos os concursos anteriores, inclusive de procurador da República, e não foi isso que aconteceu. Mas a estratégia valeu muito. Funcionou para mim, talvez não funcione para todo mundo, provavelmente não vai funcionar, esse negócio de estudar, cada um encontra seu método. Mas foi assim que aconteceu comigo. E, mais uma vez, apenas terminar esse depoimento, eu falo, compensa. Compensa. Mergulhe de cabeça. Se você tem esse sonho, mergulhe de cabeça, planeje, tenha a sua estratégia e siga em frente, não desista. Siga em frente e no final, olha, quando acontece como eu, que você senta no seu primeiro dia de trabalho, meu cargo sonhado era de juiz federal, o primeiro dia como juiz federal, ali você fala, cheguei onde eu queria. Então, é isso. Boa sorte.